Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Joelma Pereira, pernambucana de Serra Talhada, tagarela de boca nos cotovelos, um caos humano em constante reinvenção. Protagonizei esse espaço chamado Faloterapia, que agora chega mais livre, mais íntimo, mais honesto. Sozinha ou bem acompanhada, toda semana eu apareço por aqui com reflexões sobre a vida real, dessas que doem, curam e às vezes só querem ser sentidas, ouvidas. Aceita uma passagem para essa loucura emocional com afeto? Vem, eu já vou te cativar. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse espaço que é o Faloterapia, um podcast que nasceu com o objetivo de abordar conteúdos importantes de histórias reais, de pessoas reais e também ser um espaço de acolhimento. Estamos hoje no 4º episódio da 8ª temporada desse podcast e eu tenho abordado desde o primeiro episódio o assunto depressão e especificamente o meu diagnóstico de depressão nesse ano de 2025, especificamente em fevereiro de 2025, e nos episódios anteriores eu abordei sobre o diagnóstico, a aceitação da doença, o acolhimento e o autoconhecimento, a importância disso. E por fim, nesse 4º episódio, eu trago para vocês em relação à medicação, o tratamento da depressão. E aí o objetivo desse episódio não é trazer para vocês o nome das medicações, nem muito menos abordar aqui a importância de cada medicação. Primeiro porque eu não tenho essa propriedade, eu não sou médica, mas eu preciso dizer para vocês que eu iniciei um tratamento medicamentoso com fármacos, e que inclusive estão dentro da farmácia do SUS, apesar de eu ter comprado os remédios, mas existem eles na farmácia do SUS, no primeiro momento, essa primeira medicação, esses fármacos. E agora eu estou em segundo momento do tratamento, que eu vou dar um pouco mais de ênfase a essa segunda fase do tratamento, porque não é nem segunda fase, segunda alternativa de tratamento, porque de fato foi um tratamento que me trouxe mais segurança para abordar para vocês e também trouxe mais efetividade ao meu tratamento. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente passa por um processo de um baque, uma queda. E aí vem a necessidade de fazer algumas desconstruções para que a gente chegue ao momento de aceitação dessa doença. E logo depois, a gente começa a se acolher mais, a entender mais, inclusive, as nuances da doença e o tratamento que você está recebendo. Se você for uma pessoa mais esclarecida, você passa a querer saber mais sobre aquele tratamento e até a buscar outras alternativas que venham tendo melhores resultados cientificamente comprovado. E foi isso que eu fiz, Eu acredito que a informação e o fato de eu ser curiosa me ajudou muito nesse processo. E é sobre isso que eu quero trazer para vocês, sobre a pessoa curiosa que eu sou, que me trouxe uma outra perspectiva de tratamento, que me trouxe uma melhora nos sintomas da depressão e que tem sido uma opção que eu enxergo hoje como sendo muito boa para mim, certo? E é sobre ela que nós vamos falar. Só que eu não posso deixar de falar para vocês, que o meu início de tratamento após ter sido diagnosticada por um psiquiatra, e eu já vinha, antes mesmo do diagnóstico, eu já vinha sendo acompanhada por uma psicóloga, que eu já vinha dando sinais da possibilidade de um quadro depressivo e que ela me direcionou ao psiquiatra para que pudesse fechar um diagnóstico que ela também imaginava que pudesse ser, mas que precisava fazer exames para constatar que de repente não fosse uma baixa de alguma vitamina, uma questão hormonal, sei lá, na tireoide, Tudo isso o médico nos ajuda
na construção desse entendimento e também de um diagnóstico fino. Aí nesse período, né, que eu fui diagnosticada, foi prescrita 2 medicações para mim, né? Eu já falei em um episódio anterior que eu iniciei com a dosagem de uma medicação de 50 mg, que chegou a 150 mg, e a outra medicação comecei com 25 e chegou a 50 mg. Esse tratamento eu fiz ele entre fevereiro de 2025 e julho, e especificamente até o Dia dos Namorados, do mês de julho, onde eu parei para iniciar um novo tratamento, depois de algumas pesquisas, algumas buscas sobre esse medicamento, que mais adiante eu vou falar inclusive o nome, qual foi o processo para adquirir ele, certo? Como eu mencionei, eu tomei esses 2 fármacos, né? Mas só que eu notava que os efeitos daquele medicamento não era ainda o que eu queria ter para o meu tratamento, para a melhora da doença. Eu notava uma espécie de supressão das emoções muito grande e eu não gostava daquela sensação, daquele sentimento. Sem falar que no início me trouxe muitos efeitos colaterais, né, essa medicação. Então eu resolvi que eu queria mudar, né? Vou citar para vocês alguns dos efeitos colaterais que eu notava quando eu tomava essa medicação, e principalmente nos primeiros 20 dias da medicação. Eu mexeu com o meu sono, eu já tinha aquela dificuldade do sono provocada pela depressão, mas que piorou com a medicação nesses primeiros 20 dias, eu vou dizer assim, né? Eu notava uma secura nos meus olhos muito grande, a boca seca também, e ele me provocava um enjoo matinal. Na hora da minha refeição matinal, eu não sentia tanta vontade de comer, e o pouco que eu comia, eu sentia ânsia. Então, aquilo me incomodou muito, porque eu sou uma pessoa que me alimento bem, sou boa de boca, como diz no meu Nordeste, né? E quando isso aconteceu também, né, alguns tremores no corpo, eu sentia uma sudorese também, me incomodava, e também um desarranjozinho intestinal. Então, essas medicações, nesses primeiros 20 dias, eu levei um tempo para acreditar que ela pudesse fazer algo por mim, porque ao mesmo tempo que leva um tempo para fazer o efeito sobre a depressão, veio esses sintomas, né, esses efeitos colaterais, que aí me deixou descrente, sendo que eu não deixei de fazer o uso da medicação. A recomendação médica foi que eu não parasse, porque poderia sim, de fato, ter efeitos colaterais. Então, quando eu sentia alguma coisa que não era comum do meu dia, eu ia pesquisar se não era o efeito colateral daquela medicação. E a maioria das vezes casava exatamente com um efeito colateral. Então, quando eu buscava informação, e quando eu busco informação, me ajuda a entender, né, e a me fortalecer no caminho do tratamento. E aí, depois de passado um tempo, né, como eu mencionei, de fevereiro a julho de 2025, eu já tinha um tempo que eu tinha pesquisado essa medicação, não necessariamente para mim, mas sim para minha mãe, que sofre de dores nas articulações crônicas, e então eu já tinha pesquisado para ela. Só que quando foi... E aí eu dei uma pausa, porque era muito difícil na época que eu pesquisava, mais de 5 anos atrás. E aí quando foi em 2023 que eu recebi um diagnóstico de TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual, eu voltei a fazer a pesquisa sobre essa medicação. Só que quando foi em setembro de 2023, eu descobri que estava gestante, né? Era esperada a gestação, tinha sido planejada, só que nesse momento, em virtude da TDPM ser principalmente, né? Ela tem os sintomas dela, não principalmente, ela tem os sintomas dela até 15 dias antes da menstruação, e eu até relatei já isso no primeiro episódio do Faloterapia, em que eu costumava dizer que durante o mês, quando se falava do meu ciclo menstrual, eu só era uma mulher plena durante uma semana, porque a TDPM afetava tanto
né? Que são sintomas que chegam a se assemelhar a uma depressão durante esse período, né, da TPM. E eu voltei a fazer essas pesquisas, né? Só que eu engravidei. Eu digo, não, engravidei, eu não vou precisar dessa medicação, porque eu não vou menstruar. Eu só tenho sintomas da TDPM quando eu menstruo. Então, parei as pesquisas, né? Mas só que durante a minha gestação eu sofria muitas alterações de humor que eu colocava sempre na caixinha dos hormônios da gestação. Será? Será que não é? Mas chegou um momento que eu tive que ir a uma consulta psiquiátrica, onde minha medicação foi ajustada, né? Esses mesmos fármacos que eu fiz uso esse ano de 2025, na verdade só era um que eu tomava, e depois passou o tempo, né? E depois que eu tive bebê, amamentei, e aí eu disse, não tenho por que buscar um outro tratamento, porque esse outro tratamento que eu imaginava, porque eu vou continuar sem menstruar, e eu optei por um anticoncepcional que bloqueia a menstruação, né? Exatamente por conta desse diagnóstico da TDPM, e eu estava numa fase de um desafio profissional em que me exigia muito, e se eu tivesse menstruando, se eu tivesse com crise da TDPM, ia ser um desastre para mim. Então eu optei por não menstruar, inclusive permaneço sem menstruar há quase 2 anos, né? 9 meses da gestação, há mais de 2 anos, porque minha filha já vai fazer 1 ano e 5 meses e quase 10 meses de gestação. Então, eu optei por isso depois que eu tive bebê. E aí, quando foi esse ano que eu me vi adoecida e com o diagnóstico, eu digo, não, eu preciso retomar minhas pesquisas e inclusive trabalhar a minha mente, porque eu tinha muito tabu relacionado a essa medicação. Só que quando eu comecei a pesquisar, aleatoriamente na internet, assim, tal medicação, tratamento com isso, tratamento com aquilo. Até que um dia, eu navegando lá nos stories do Instagram, eu fui direcionada para uma propaganda de uma empresa, né? O nosso querido algoritmo, ele nos leva, nos traz informações de acordo com as nossas pesquisas, a gente sabe disso, né? E aí me levou a essa empresa. Eu vou aqui mencionar o nome da empresa, vou mencionar a medicação, o processo para adquirir essa medicação, só que eu não estou ganhando nada por isso. E sim, volto atrás, estou ganhando de repente saber que no futuro alguém me ouviu e disse assim, olha, Joelma, eu ouvi seu episódio do Faloterapia, e foi a partir daí que eu também despertei o interesse por essa medicação, por essa história, e fui atrás e também fiz uso e deu certo. Esse vai ser o maior ganho que eu vou receber aqui. Eu não estou sendo paga para fazer propaganda. Eu estou apenas falando para vocês porque é a única empresa que eu conheço e é a única empresa que se propõe a fazer uma democratização de acesso. Na verdade, não é a única empresa que se propõe, é a única empresa que eu conheço que faz a venda dessa medicação e que a proposta é a democratização do uso desse medicamento. E aí eu comecei a pesquisar o site da empresa, fui no Reclame Aqui, pesquisei a idoneidade da empresa, né? E vi bons relatos, fui buscar alguns vídeos no YouTube e aí eu digo, eu vou encarar. E aí quando eu acessei o site para buscar saber como eu faria para adquirir essa medicação, lá tinha exatamente a informação do seguinte, que a empresa trabalhava com a democratização do acesso a cannabis, né? Estou falando aqui do tratamento com canabidiol, né? A nossa mais conhecida maconha, que na verdade é um dos princípios ativos. A maconha tem muitos princípios ativos, mas um deles de tratamento, eu vou citar 2 deles aqui, mas um deles é o CDB, né? Que é a medicação que eu faço uso, e eu precisei desconstruir muita coisa da minha cabeça. Eu sou uma pessoa que venho de uma região que fica próximo do polígono da maconha, né, no estado de Pernambuco. Então, o histórico relacionado a essa comercialização
de forma o tráfico, né? Sendo mais assim, me levou a ter um desenvolvimento pessoal que enxergava a planta e a utilização dela como algo que jamais eu teria colocado na minha vida se não fosse da forma medicamentosa, como eu estou usufruindo agora. Então eu precisei desconstruir muita coisa do meu entendimento em relação a isso, né? E aí eu cheguei ao site da Clique Cannabis, em que estava lá descrito que eles buscavam a democratização do acesso a cannabis, tendo em vista que aqui no Brasil nós não temos uma comercialização, uma liberação da comercialização e produção desses medicamentos, né? Nós não temos uma liberação. Então, o que é que acontece? Quer dizer, eu posso estar equivocada, né? Vou inclusive, né? Vou deixar gravado assim, que erro faz parte. Eu até aprendi uma coisa bem interessante essa semana, que é o seguinte: se errar não fosse algo humano, a gente não mordia a língua. E aí a pessoa cita, eu tenho X anos, por exemplo, no meu caso, eu tenho 37 anos e vez ou outra ainda mordo a língua. Então, errar é humano. Então, até onde eu sei, não existe uma empresa aqui no Brasil que produza e comercialize esse tipo de medicamento, tá? E aí, essa democratização do acesso ao uso da cannabis começa com o custo da consulta médica de apenas R$30 através da Clique Cannabis. Aí eu disse, poxa, eu vou cair nesse golpe, só R$30? Eu caio nesse golpe e ainda admito. Fui lá, paguei a consulta através do Pix, marquei o dia. No dia, passei pela consulta médica, aí o médico disse, olha, realmente recomendo o canabidiol para que você faça o uso, né, o CBD, e você vai fazer o uso de 3 gotinhas a cada 12 horas dessa medicação. E se porventura as 3 gotinhas não lhe servirem, você vai aumentar de 1 a 2 gotinhas a cada 2 dias. Então, por exemplo, eu comecei com 3 gotinhas, eu percebi uma melhora, mas aí eu acrescentei já ao longo desse período, né? Eu já tô em 8 gotinhas, entendeu? E aí eu falei, pronto, se o golpe não veio com os R$30 da consulta, vai ser agora na compra da medicação. Eu tô falando pra vocês o meu sentimento real de tudo que se passou e o que é que eu achei da empresa. Porque é tudo muito novo pra mim, certo? E aí, quando eu passei pela consulta, ele fez a prescrição médica, né? E aí você é direcionado ao WhatsApp da empresa para que eles possam prosseguir contigo com as orientações. E aí eu vou falar para vocês um passo a passo como está no site da empresa, Clique Cannabis, né? A primeira etapa é a consulta médica, né? Você passa pela consulta de R$30, paga via Pix antecipado e a consulta é até 15 minutos. Uma teleconsulta, né? Uma consulta online. E aí, se você tiver apto do tratamento, o médico emite a receita, né, necessária para que você busque a autorização para adquirir a medicação. Aí é onde está um ponto que nem para que pode ser que para todo mundo não seja tão fácil. Para mim foi fácil porque eu tenho uma habilidade com o uso da internet, do computador. Mas aí eu busquei a autorização junto à Anvisa, você precisa acessar o site da Anvisa, tem um passo a passo lá. E eu consegui fazer esse passo a passo, a empresa me orientando, e eles enviam também um guia em PDF para você ler e entender como é que você vai fazer o procedimento. Mas qualquer dificuldade que você tiver, você entra em contato através do WhatsApp. O mais interessante é que é 24 horas. Então, o momento em que eu mandei mensagem, tirando as dúvidas, eu fui sendo respondida muito rapidamente, certo? E a quarta etapa, né, é a importação dessa medicação, que, como eu falei, não é aqui no Brasil que a gente consegue. E aí a entrega vai depender da modalidade de entrega para a sua região. No caso, eu estou morando no estado do Pará, né, que é uma região muito remota, e uma medicação que era para ter chegado em 15 dias úteis, passou mais de um mês para poder chegar. E aí, quando chegou hoje, eu estou com 10,
os 15 dias de uso da Canaviv, né, que é a medicação. Tá até aqui na minha bolsa, eu vou pegar para mostrar para vocês. Olha, essa daqui é a caixa, né, em que ela vem, certo? E vem uma medicação assim, certo? É isso. E você toma a conta-gotas essa medicação, né? Essa daqui tem um saborzinho de manga, pêssego, acho que é manga e pêssego, mas não amarga, não tem um gosto desagradável. Eu sou uma pessoa que, em termos de sabores, eu a busco facilidade, mas até agora eu tô tranquila em relação à aceitação desse sabor no meu dia a dia. E mais uma vez eu repito, eu tô falando o nome dessa medicação, primeiro que eu entendo que não seja tão fácil aqui você conseguir sem prescrição médica, desconheço. Mas mesmo assim tenha muito cuidado. Tentando retomar aqui, depois de uma pausa, para colocar a filha menor para dormir, que acordou, o tio tinha posto para dormir mais cedo. E aí o cabelo tá ainda mais bagunçado, porque deita com criança, vira para um lado, vira para o outro, né? E aqui, assim, tentando retomar, né, de onde eu parei, o tratamento com a cannabis, ele veio dessa forma para mim, e eu tenho notado uma melhora muito grande, comparada se eu for comparar o tempo de uso da medicação, os efeitos colaterais e o tempo para receber um resultado dessa medicação foi muito mais rápido e tem sido muito mais eficiente com o uso da cannabis. Como eu falei para vocês, eu tô me sentindo à vontade em citar o nome da medicação, porque para conseguir ela você precisa de uma autorização junto à Anvisa. Você vai dar entrada no procedimento lá para receber essa autorização. É coisa simples, você recebe muito rapidamente a autorização, mas não é fabricada aqui no Brasil. Inclusive a minha veio da Califórnia. E aí vocês devem pensar, Joela, mas isso é tratamento para rico, é coisa cara e tudo mais. Bora lá, vamos entrar nesse detalhe. Eu já mencionei para vocês que a consulta custou R$30, né? Maravilha. E aí, um vidrinho desse, da medicação que eu mostrei para vocês, ele sai pelo preço de R$360. Só que teve o frete, R$360 mais R$150. Só que esse vidrinho aí, ele tem uma duração de até 6 meses de tratamento. Então, vamos dizer, passar a régua aí, dizer que vai durar 6 meses para mim essa medicação. Então, quando você soma, né, soma os 360 mais os 150 e divide por 6 meses, essa medicação vai ficar por R$85 por mês. Era basicamente o que eu gastava com a outra medicação. Na verdade, eu gastava mais, que só um medicamento era 100 e poucos reais do laboratório que me prescreveram. Porque teve uma profissional específica que disse que só desse laboratório. E aí era mais caro. E aí você percebe que então, né, nesse processo eu tenho que concordar, não 100% ainda, no processo de democratização de acesso de tratamentos com cannabis, né, mas a empresa já deu um passo muito grande com essa proposta e que eu acredito que possa se tornar sim um acesso democrático quando nós tivermos aqui no Brasil e tivermos pelo SUS. Esse é o ideal, o grande ideal de acesso a tratamentos que sejam de fato democráticos. Eu sei que há pessoas que não conseguem, mesmo eu falando desse valor teoricamente irrisório para mim, né, que vive numa bolha diferente, tem uma condição de vida diferente, né, outras pessoas possam não ter, mas para minha realidade se encaixou no meu orçamento. E aí, nesse período, sabendo dessa demora e onde eu resido atualmente, a demora para poder chegar e tal, eu encomendei 3
vidros da medicação, que me dá aí um suporte de até 1 ano e meio de tratamento. Algo que eu também tenho refletido pelo seguinte, é um tratamento, não é algo que eu quero estar precisando para a vida inteira, mas ela tem me trazido, essa medicação, e a cannabis tem me trazido o que eu tinha perdido. Eu não tinha disposição de sair de casa, de praticar uma atividade física, de socializar. Hoje eu já sinto um pouco mais de vontade, sabe? E em relação aos sintomas, a dificuldade de levantar de manhã, a indisposição, o primeiro sintoma positivo que eu tive ao iniciar o tratamento com a cannabis foi a melhora no sono. De imediato, assim, eu usei uns 3 dias seguidos, já notei lá no 4º, 5º dia a melhora no meu sono. Foi muito rápido, porque quando mexe no sono da gente, já é muito delicado e você tem que trabalhar no dia seguinte com extrema indisposição, com sonolência, recorrendo a café, a energético, para conseguir se manter acordado, é muito ruim, muito ruim. Fora que essas coisas que a gente recorre, ela lhe dá um pico energético, mas quando cai, também cai de uma vez. Então, assim, é uma enganação pro teu cérebro, pro teu organismo. E era o que eu tava fazendo. Era uma válvula de escape para mim, sempre tomar um energético, tá tomando café direto. Eu fui a um médico recentemente que ele fez os cálculos com base nas xícarazinhas de café que eu tomo. Eu tomo uma xícarazinha de 2 dedos de café. Quando ele fez os cálculos, eu tomava em média 1,5 litro de café por dia. Você tem noção do que é isso no organismo? Eu, inclusive, né, de acordo com o que ele estava falando para mim, eu estava substituindo a ingestão de água por café para me manter acordada. Então, isso é doentio. Eu percebia tremores no meu corpo por conta da cafeína. Na hora que eu não tomava, que começava a baixar a energia, e na hora que eu não tomava, a cabeça doía. Então, veja, o tratamento com a cannabis está sendo para mim em relação à depressão. Mas olha o que diz no site da Clínica Cannabis em relação ao tratamento com a cannabis. Ela serve, né, para o tratamento, incluindo diagnóstico de ansiedade, de insônia, depressão, epilepsia, dores crônicas, fibromialgia, né, dores crônicas, fibromialgia, foi esse o intuito inicial que eu comecei a pesquisar para minha mãe, né, Parkinson, Alzheimer, TDAH, entre outras. A prescrição é feita após avaliação médica individualizada. Isso é importante, viu, gente? Então, assim, as pessoas que me ouviram até aqui, que me acompanharam nessa 8ª temporada do Faloterapia, quero encerrar reforçando, né, o que foi essa 8ª temporada do Faloterapia em termos de programa. Nós abordamos a saúde mental e a saúde mental de forma mais direcionada, eu contando o meu relato de diagnóstico de depressão e os processos que eu passei até chegar aqui e estar relatando para vocês o acesso a essa medicação e uma melhora significativa no meu quadro da doença com o uso da cannabis. Então, assim, eu já mencionei aqui, vou trazer mais uma vez, né, que é bom saber que a cannabis medicinal, a que eu me refiro, né, ela no uso terapêutico, ela pode ser usada no uso terapêutico em 2 formas, né, conhecidas e também relatada lá no próprio site, né? É o canabidiol, que é o CBD, o que eu faço uso, e também tem o THC, tetrahidrocannabinol, utilizado para tratar diversas outras condições clínicas, né, que já mencionei lá atrás. Se vocês estão me vendo agora nesse vídeo, ou estão me ouvindo, tenham ciência de que eu tô aqui, porque eu não desisti de mim. Eu não desisti mesmo diante de uma muralha que é a depressão. E eu não me sinto 100% ainda, não estou curada, mas eu tô ativa, eu tô vigilante, eu tô
atenta aos sintomas da depressão e as nuances dela e as oscilações que ela tem ao longo do tempo e ao longo do processo de tratamento, seja ele qual for. Só que eu tenho me sentido bem melhor e é graças principalmente a essa medicação que eu estou dizendo para vocês que eu estou me sentindo melhor. Eu tenho menos ansiedade, não tenho mais crise de pânico, eu tenho dormido bem, eu tenho me alimentado melhor, sabe? Eu não tenho acordado na madrugada para comer, eu não tenho tido insônia, eu tenho tido disposição de fazer as minhas tarefas, minhas atividades domésticas, eu tenho mais concentração no meu trabalho, na realização das minhas tarefas. Gente, eu só consigo enxergar coisa boa. Eu não identifiquei nenhum efeito colateral em mim até agora. E isso me abre assim uma perspectiva de desconstrução desses tabus em torno desses tratamentos, até para outras pessoas que de repente nem ouviram falar nisso. E para mim isso é muito gratificante, né? É graças principalmente a esse tratamento que vocês estão me vendo aqui, conseguindo contar para vocês, conseguindo conversar sobre esse assunto, porque antes eu não conseguia nem conversar, desenvolver um diálogo com uma pessoa. E sim, eu me forçava a isso no meu ambiente de trabalho, porque era necessário, né? Eu estou atualmente em um posto de liderança que exige de mim diariamente questionamentos, respostas imediatas, resolução de questões ali do dia a dia do trabalho. Eu estou sempre sendo solicitada para dar uma opinião em relação a alguma coisa. Então, era como se fosse assim, né? Trazendo para vocês assim, era como se eu guardasse todas as minhas energias para utilizar no ambiente de trabalho. E houveram vezes que eu não queria voltar para casa do meu ambiente de trabalho, do meu ambiente de trabalho vir para casa. Eu não queria, porque eu sabia que quando eu chegasse eu ia desmoronar, entendeu? Lá eu era toda essa fortaleza que eu precisava ser, e quando eu chegava em casa eu esmaecia. E isso é muito ruim, isso é muito pesado. Eu me lembro e já dá um nó aqui na garganta, porque aqui em casa era meu refúgio de segurança. Oi. Quero? Pois é 10h35 da noite, eu ainda não jantei, na tentativa de gravar todos os episódios do Faloterapia dessa 8ª temporada, né? E aí agora o meu marido me liga pra nossa filha perguntando se quer um sanduíche, né? E eu vou querer, porque tem jantar, mas tô esgotada. Para que eu conseguisse gravar 4 episódios, foi dureza hoje, mas eu tô chegando ao fim. E aí, gente, em meio a tudo isso, foi necessário que eu não me abandonasse. A depressão, ela tira da gente a capacidade de se olhar, se enxergar e se acolher e de se buscar no fundo do poço ali, sabe? Muito do que eu tô falando para vocês aqui, se eu não tivesse o suporte da minha família, se eu não fosse uma pessoa um pouco mais esclarecida, se eu não tivesse buscado os médicos, se eu não tivesse tomado a medicação, tudo isso que eu tô falando para vocês seria muito mais difícil se eu não tivesse me olhado e me enxergado. E nos momentos em que eu passei por ideação suicida, em que eu só tinha pensamentos negativos, se eu não tivesse chorado muitas vezes debaixo do chuveiro, enquanto eu tentava comer alguma coisa à mesa com a minha família, que eu desmoronava. Eu me lembro de uma crise de pânico que eu tive uma madrugada, que eu pensei que eu ia morrer. Minha nossa. Eu pensei que eu ia morrer. E não foi que eu pensei que eu ia morrer, sem fôlego, como... né, faz parte desse processo de entendimento da doença também. Você sabe que você não vai morrer daquilo, mas eu pensava que eu ia morrer porque quando passasse aquilo dali, eu não ia querer mais viver para passar por aquilo novamente, sabe? Eu pensava assim, a tentar contra a minha própria vida, porque por mais que eu fale aqui para você, dificilmente
vai sentir o que realmente é estar com depressão e passar por uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Eu me lembro de um dia que eu tive uma crise de ansiedade e eu estava na porta de um estabelecimento para fazer uma reunião com um fornecedor e eu desmoronei. E aí eu fui me refugiar dentro do carro da empresa, né? Quando passou a crise foi que eu tive coragem de sair e ir para a reunião. E as coisas acontecem, enquanto sua vida vai acontecendo, enquanto o trabalho exige de você, o que você se comprometeu a fornecer enquanto força de trabalho, enquanto profissional, a vida vai acontecendo e a crise de ansiedade ela não vai esperar que você tenha aquela reunião, faça aquela reunião plenamente para depois que aconteceu, ou então esperar você chegar em casa, então esperar você se trancar no banheiro. Ela acontece enquanto tudo está acontecendo. Eu passei por uma situação em que um colega de trabalho me pontuou que eu nunca vi você gaguejar numa apresentação. E tal dia eu vi você gaguejar e eu perguntei a seu outro colega de trabalho, o que é isso que aconteceu com ela, que ela tá gaguejando? E era uma apresentação importante. Eram pessoas importantes que estavam nessa ocasião. E ele não sabia o que estava acontecendo comigo e meu colega de trabalho sabia. E ele não falou nada, né? Aí eu disse, sei não, eu nem notei, tipo assim, desconversou. E aí, tempos depois, eu tive coragem de chegar para esse colega de trabalho e contar o que estava acontecendo comigo, né? E só que não foi o caso que aconteceu com ele, mas eu sei que agora, depois de que as pessoas estiverem sabendo, né, com a aplicação desses episódios, de tudo que eu passei, possa ser que eles rebusquem lá na memória alguma situação, alguma circunstância de estresse que precisava dar uma devolutiva mais rápida e o que eu não consegui dar a resposta no tempo hábil, no tempo que eles precisavam, que eles podem e é provável que eles consigam fazer uma associação. Outros não vão conseguir em nenhum momento fazer essa associação. E de repente até se houve, né? Eu tô citando aqui possibilidade, né, das pessoas identificarem que de repente eu passei por isso. Olha uma coisa, né? Que eu sempre fui uma pessoa que gostei de um lugarzinho assim mais aconchegante para fazer algumas coisas. Por exemplo, eu gosto de tomar banho no escuro, na meia luz, aquele negócio, sabe? E no meu ambiente de trabalho, se eu pudesse, eu também trabalhava à meia luz. E aí eu tive alguns momentos em que havia só eu no meu ambiente de trabalho em determinados dias. Então eu me mantia com a luz apagada e com o ar desligado. Porque eu sou uma pessoa que eu sinto frio, eu não sou uma pessoa calorenta. Então, estar com o ar ligado, não estar com o ar ligado me dava mais um acolhimento naquele momento que eu estava passando, sabe? E eu tive uma oportunidade agora recentemente, mesmo depois do tratamento com a cannabis e já tendo um resultado, em que eu tive um dia sozinha no meu ambiente de trabalho, em que eu estava nessas mesmas condições, o ar desligado e a luz apagada. Mas eu estava na minha plena capacidade mental, física, para fazer minhas coisas, sabe? E isso foi muito legal para mim, sentir aquilo, que eu consegui resolver muitas coisas, assimilar muitas questões e startar muitas coisas, sabe? Foi muito legal. E aí, gente, esse episódio ficou mais longo do que eu imaginei que iria ficar, né? Então, eu quero finalizar aqui dizendo para vocês o que eu sempre digo ao final desse episódio, né? Que esse assunto não precisa findar aqui. E agora, principalmente, além de conseguir a gente continuar esse bate-papo através do Instagram, Elma FPS, vocês também conseguem verificar lá no TikTok, Joelma Pereira, ou se de repente você tem uma partilha maior e quer mais oficial e inclusive quiser me sugerir algum tema que eu possa
abordar aqui, manda um e-mail para o faloterapiast@gmail.com, tá? Eu quero finalizar esse episódio, né, dessa 8ª temporada, primeiramente agradecendo a Deus pela capacidade que Ele sempre me deu de superar as minhas questões pessoais, né? E nessa ocasião, em termos de doença, essa doença que é tão ferrenha, que é a depressão, né? E eu quero agradecer a cada um de vocês que chegaram até aqui nesse episódio do Faloterapia. Eu peço que me acompanhem nas redes sociais e que possam em breve estar na 9ª temporada do Faloterapia, que eu ainda vou criar, que eu ainda vou roteirizar tudo, né? Mas vai dar certo. Esse é um projeto que eu acredito muito. Então eu peço a você que venha, eu espero que eu tenha me cativado e me acompanhe, tá ok? Então fique bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.